Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Maior ou menor? Fazer igual Neemias, os peguei pela barba, os sentei e os ensinei. Não é assim que o Senhor manda fazer? Psh, glória a Deus. Nós estamos na presença do Senhor. Nós estamos na Parashá Shmini. Essa palavra Shmini significa oitavo. E vocês vão entender por quê. É a 26ª porção semanal do ano desde a criação de Adão, 5.782, do ano comum de 2022. Essa paraxá, como o Ricardo Razan falou, vai de Levítico 9:1 a 11:47, a Haftará, que é a porção dos profetas, é 2 Samuel 6:1 a 7:17, e a porção do Berit Hadashá, Nova Aliança, é Marcos 14:1 a 72, que nós comentamos ontem, não foi verdade? Quem esteve aqui ouviu o comentário sobre Marcos 14, de 1 a 72. Então, essa porção se chama Shmini, oitavo, como falei para vocês, e é por causa do oitavo dia. Nós vamos entender por quê. É o oitavo dia depois do sacrifício do carneiro da consagração para fazer expiação do pecado de Arão e de seus filhos, para Deus consagrá-los ao sumo sacerdócio. E para nosso entendimento agora, a palavra expiação na Bíblia vem da palavra hebraica kafar, e significa cobrir pecado. Amém? Kafar, bonitinho, né? Kafar, cobrir pecado. Embora também pode significar pagar pecado, tá bom? Então Arão e seus filhos, depois de seus pecados cobertos diante de Deus, pelo sangue do carneiro para expiação, ficaram 7 dias na tenda da revelação para o Senhor os consagrar. Ficaram 7 dias. Amém, meu irmão? 7 dias. Ali depois do sacrifício do cordeiro para cobrir pecado. Olha como que a coisa é séria. 7 dias na tenda da revelação para o Senhor os consagrar. Consagrar, o que é consagração? Muita gente não entende. Consagrar é uma dedicação de algo ou alguém exclusivamente para Deus. Tem muita gente, vamos fazer uma consagração, não sabe nem o que está falando. Consagra isso ou aquilo para mim, a pessoa não está nem sabendo, mas consagrar é dar a Deus e não tem devolução. Amém? Como a Bíblia diz, não tem resgate. Ou seja, Deus não vai te devolver nunca. Levítico 27, versículo 28. Todavia, nenhuma coisa consagrada ao Senhor por alguém, daquilo que possui, seja homem ou animal, ou campo da sua possessão, será vendido, nem será remida. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Por isso que às vezes a gente fala que a igreja perdeu o entendimento de muita coisa, porque a igreja fica consagrando coisa, consagra carro, vende o carro, consagra violão, vende violão. Se você consagrou, pertence a Deus, e você não pode fazer mais nada, não é seu. Deu para entender? Então as pessoas vão fazendo consagração, não sabem o que estão fazendo, e Deus não se agrada de tolo. Se eu consagrei uma coisa, Ele há de cobrar. É obrigado a consagrar? Não, mas se eu consagrei, eu entreguei a Deus, e não é meu mais. Ah, não, mas eu tenho que vender. Então Deus vai te cobrar,
porque você consagrou. Ah, mas eu não sabia. Yeshua morreu também pelo pecado da ignorância. Amém, meu irmão? Então não pensa você que eu não sabia, justifica, não justifica. Então Arão e seus filhos ficam 7 dias em consagração. Veja em Levítico 8:33, durante 7 dias não saireis da porta da tenda da revelação, até que se cumpram os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Amém? 7 dias, derramou o sangue, espargiu o sangue, eles ficaram 7 dias lá dentro e não podia sair. Ah, mas eu quero ver minha mulher, eu quero ver meu primo, minha tia. Ah, eu tenho um compromisso. Não sai não, senão morre. São 7 dias de consagração. Então, essa paraxá inicia logo depois que os pecados de Arão e seus filhos tinham sido cobertos diante de Deus e estavam completamente consagrados a Deus. Logo depois dos 7 dias de consagração, vamos ver isso em Levítico 9, versículo 1. Ora, ao dia 8º, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, só no 8º dia. Por isso tem muita gente às vezes não entende, né? O 7 é um número do completo, por isso eles ficaram 7 dias para serem completamente perdoados e consagrados. E o 8º, número 8, geralmente representa o dia em que o homem retornará a Deus. Então, o número 8 é importante também. Você nota que ficaram consagrando 7 dias e no 8º dia Moisés chama. Amém? Eles vão poder entrar na presença de Deus por eles e pelo povo. Glória a Deus, meu irmão. Então, a gente tem que prestar muita atenção na Bíblia, nessas coisas. Então, essa paraxá inicia logo depois que os pecados de Arão e seus filhos tinham sido cobertos diante de Deus, estavam completamente consagrados a Deus, perdoados seus pecados. Logo depois dos 7 dias de consagração, Moisés, no 8º dia, chama Arão e seus filhos. No 8º dia, eles estão preparados, completamente preparados para o serviço de sumo sacerdócio, em hebraico chamado Cohen Gadol, não é? O grande Cohen. Ou seja, função de estar entre Deus e os homens. Isso é uma função importante, né, meu irmão? Muito importante. Estar entre Deus e os homens. Você não sabe o que é isso, meu irmão. Então Moisés diz, lá em Levítico 9:2, e disse a Arão, toma um bezerro tenro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os perante o Senhor. Ó, depois de 7 dias consagrados, agora ele vai poder pegar o quê? O que Moisés mandou ele pegar? Um bezerro. Sabe o que é bezerro, né? Bezerro tenro. Tenro é o quê? Parrudo, bonito, gordo. Para oferta pelo pecado. E um carneiro para holocausto. Ambos sem defeito, oferece-os perante o Senhor. E também Moisés ordena ao povo de Israel que traga animais para o sacrifício, lá em Levítico 9, de 3-4. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, tomai um bode para oferta pelo pecado, e um bezerro, e um cordeiro, ambos de 1 ano, e sem defeito, como holocausto. Também um boi, e um carneiro para ofertas pacíficas, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de cereais amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Tremendo, né? Imagina você lá naquele desertão, termina de fazer o que Deus mandou, a glória de Deus aparece, fisicamente. Provavelmente muita gente orou em línguas, né? Dançou, pulou, cantou,
Batei palma a todos os povos. Deve ter tido um urro de alegria no meio do povo de Israel. E as nações ao derredor ficavam olhando, que é isso que esse povo fica gritando aí? Porque só o povo de Israel que via. Porque o povo de Israel é que fez o que Deus mandou. Amém? Obviamente, eles obedeceram Moisés. Veja em Levítico 9:5. Então trouxeram até a entrada da tenda da revelação o que Moisés ordenara, e chegou-se toda a congregação e ficou como? Sentado, deitado. Como é que eles ficaram? De pé. Diante de Deus a gente fica para dar honra àquele que honra merece. Não sentado, não deitado de qualquer maneira. Por isso que quando a gente está adorando o Senhor, é bom ficar de pé, para que Deus veja que teu coração está levantando diante dele para o louvor que ele é digno de merecer de nós. Às vezes tem pessoa que fica sentada olhando para a lua, olhando para o passado ou para o presente, não importa. Mas Deus não quer isso, Deus quer que você se levante e o adore em espírito e em verdade, porque Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não adianta você estar aqui cantando, que canção linda, e amanhã eu tenho que fazer isso, depois eu fiz isso, e hoje eu tenho que fazer aquilo, não passa a hora, está demorando. Deus não recebe nada, mas nada de você. Amém, meu irmão? Amém. Eles ficaram de pé diante de quem? De Moisés? Não, do Senhor. Olha aí, ó. Então Moisés acrescenta que é o que Deus ordenou que façam. Levítico 9, versículo 6. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Gente, é uma coisa muito simples. Obedeceu a Deus, a glória de Deus se manifesta. Desobedeceu a Deus, a glória de Deus não se manifesta na sua vida. Rafael, mas Jesus já morreu. Não importa. Você tem que obedecer a Deus. Você tem que fazer aquilo que Ele ordenou que você fizesse. Se você faz aquilo que você quer, Deus não tem compromisso com você. Deu para entender, meu irmão? Eu aprendi assim, eu faço assim. Problema seu. Deus não tem compromisso com pessoas assim. Deus tem compromisso com pessoa que obedece a sua palavra. E Yeshua vai falar sobre isso também. Então, olha lá, Levítico 6, Moisés fala claramente que eles obedeceram, então a glória de Deus se manifesta. É muito simples isso. Obedece a Deus e se obedecer, o que acontece? Ele manifesta a sua glória na sua vida. Rafael, mas como é que eu não vi nenhuma luz, nenhuma explosão, eu não vi nenhum mover? Meu irmão, manifestação da glória, pode ser que hoje mesmo o seu problema vai ser resolvido por Deus. Manifestação da glória não é só o esplendor de Deus, não, meu irmão. Manifestação da glória de Deus na sua vida é que aquele problema que tu está clamando a Deus, aquela libertação que tu está clamando a Deus, virá sobre sua vida. Mas precisa obedecer a Deus. Eu não gosto disso não, mas vamos repetir? Põe-te em pé. Não é deitado não, meu irmão. Não é de qualquer jeito não. Tem um jeito de estar na presença de Deus. E é de pé. Eu estou com dor no tornozelo. Eu estou com dor na batata. Estou com dor no joelho. Problema é seu. Fica em pé que Ele cura teu joelho, tua batata, teu tornozelo. Você precisa ter a disposição no coração de fazer aquilo que Deus mandou. Eu não gosto muito disso não, mas vamos todo mundo repetir. Precisamos obedecer a Deus. Não adianta você fazer do jeito que você quer, não, meu irmão. Sabe por quê? Lembra lá em Gênesis
de Caim e Abel? Caim fez o que queria, Deus recebeu? Não. Caim deu o melhor dele, Deus recebeu? Porque não é o seu melhor que Deus está pedindo. Deus está pedindo para que você obedeça a Ele. Quem está com o coração aberto? Porque Yeshua disse assim, tem ouvidos, mas não. Você está com o coração aberto, atento, alerta. Glória a Deus. Não temos que inventar nada. Você não precisa inventar nada, meu irmão. É só obedecer. É difícil obedecer, meu irmão? Me parece que sim, porque tem muita gente que diz, eu aprendi assim, eu faço assim. Isso é dureza de coração, meu irmão. Deus não quer o que você aprendeu, Deus quer o que está escrito. Se Ele falou assim, dá um pulinho, você pula. É isso que Ele quer. Senta, você senta. Israel, quando Deus estava ensinando Israel no deserto, quando a glória dele assentava no tabernáculo, Israel fazia o quê? Acabou. Rafael, o Moisés, tem já 6 meses. Problema seu, fica quieto. Deus não levantou, para que tu quer levantar? Não é? Se Deus não mandou fazer, para que você está fazendo? E você sabe que quando Deus não manda e você faz, tem perigo de quê? De morrer. O que aconteceu com os filhos de Arão? Pois é. Rafael, mas tem uma pessoa que eu conheço que desobedeceu a Deus a vida inteira e ficou vivo, mas vai morrer eternamente. O que você quer? Hein? Às vezes não morre na hora, mas é pior, vai morrer eternamente. Então, é por essa razão, obedecer, que Yeshua falou lá em João 14, 21. Olha só o que ele falou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que é guardar aqui? No sentido de quê? Obedecer. A gente podia até mudar no português esse os guarda aqui, para você não pensar que é guardar, né? Porque a gente usa a palavra guardar mais para guardar mesmo, né? Guarda esse negócio. Mas aqui tem um significado de obedecer e cumprir. Então ele está dizendo, aqueles que têm os meus mandamentos, ou seja, que guarda, que conhece os meus mandamentos e os cumpre, esse é o que me ama. Aí eu descobri que amar não é ficar no culto, Yeshua, eu te amo, com aquele olhinho todo de peixe piscando, não é? Você fica assim, eu te amo tanto, Senhor. Não adianta nada isso. Aquele que ama a Ele é aquele que lê os mandamentos dEle, aprende os mandamentos dEle e os cumpre. E aquele que me ama, ou seja, aquele que cumpre os meus mandamentos, será amado de quem? Meu irmão, Deus só te ama se você lê os mandamentos e cumpri-los. Aí Yeshua te ama, e aquele que Yeshua ama será amado de quem? E aí eu o amarei. Yeshua só te ama se você obedecer mandamento, meu irmão. Amor é obediência de mandamento. Amor não é olho de peixe ou de sentimento humano dizendo eu te amo, Jesus. Você já viu o que fazem na igreja? Olha para o seu irmão à direita. Diz para o seu irmão que te ama. Quem já viu isso? Pois é, Tiago diz assim, não amei de boca. Está escrito lá. Yaakov, né? Que a gente chama de Tiago, nem sei porquê. Não amei de boca. Deus não se agrada disso não, meu irmão. Agora, eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então, para que Yeshua te ame, para que o Pai te ame, para que Yeshua se manifeste em sua vida, você precisa obedecer os mandamentos. É isso que ele fala. Então, Moisés fala ao sumo sacerdote Arão. Presta atenção nisso, gente. Levítico 9:7. E disse Moisés a Arão, chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo, depois faze a oferta do povo e faze expiação por eles, como ordenou o Senhor. Gente, por isso que Deus ama Moisés. Moisés não criou nada.
Moisés não fez nada da vontade dele. Moisés fez o que Deus mandou, meu irmão. Se Deus mandasse Moisés pular de cabeça, ele pulava de cabeça. Se Deus mandava Moisés andar, ele andava. Se mandava parar, ele parava. Moisés fazia a vontade de Deus. Quer aprender? Lê sobre Moisés. Para você ser obediente. É o que Deus mandou, meu irmão. Rafael, mas o que Deus mandou para a minha vida? Já ouvi muita gente falar isso. Lê a Bíblia, irmão. Você vai ver o que Deus quer. Que você obedeça os mandamentos dele. Mas, Rafael, a lei acabou. Acabou o quê, meu irmão? Quem inventou isso? Quem inventou isso não sabe o que está falando. Você não é salvo por obediência do mandamento. Mas se salvo, tu anula a lei? Não. Antes você tem que estabelecer a lei de Deus. Está escrito. Romanos 3:31. Então Moisés fala isso lá, ó. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo, depois faz a oferta do povo e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Quando Moisés começou a falar com o sumo sacerdote Arão, no 8º dia, ele pede logo um bezerro tenro para a oferta pelo pecado. Agora, esse bezerro é uma oferta pelo pecado para quem? Um bezerro gordo, cevado, hein? Óbvio que é do sumo sacerdote. Amém? Porque se ele, sacerdote ungido, pecar, traz culpa sobre todo o povo também. Ó. Você sabia disso? Se o sumo sacerdote pecar, traz culpa sobre todo o povo. Levítico 4, versículo 3. Ó, se for o sacerdote ungido que pecar, assim tornando o povo culpado. Agora você para e pensa, por quê? Por que que o sacerdote peca e eu que sou culpado? É porque Adão pecou e em Adão todos pecaram. É a mesma coisa. Deus está ensinando que um pecou e a morte entrou no mundo. E um obedeceu, por isso muitos também vivem. Da mesma forma que Yeshua obedeceu e muitos vão viver, da mesma forma um pecou e todos se tornaram culpados. Amém? Então, se o sumo sacerdote peca, a coisa passa para o povo também. Oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho. Novilho é bezerro, né? Sem defeito, como oferta pelo pecado. O grau da culpa e a qualidade da oferta variavam de acordo com a posição e a responsabilidade do pecador. A responsabilidade do primeiro homem é muito maior do que dos outros, porque por causa dele entrou o pecado no mundo. Amém? O pecado do sumo sacerdote era o mais grave, porque é ele quem se apresenta em intercessão diante de Deus por toda a nação. Quem que conversava com Deus lá no Éden? Que homem? Ele não era um sumo sacerdote? Ele estava entre Deus e a raça humana. Amém? Por isso que quando ele pecou, todos pecaram. Por isso que em Hebreus está dizendo, em Adão todos morrem, mas no novo Adão todos vivem. É sempre um. Um intercedeu, pecou, todos morreram. Um intercedeu e andou em santidade, todos são salvos por meio de Yeshua. Amém? Está vendo como tudo dá certo? Como alguém pode interceder por um pecador diante de Deus tendo pecado? Não pode, meu irmão. Se você tem pecado,
como que você vai interceder por o outro? Tem muita gente que fica, eu estou preocupado com meu filho, eu tenho que orar para o meu filho, eu tenho isso, mas cheio de pecado. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Você só pode interceder pelo teu filho se você estiver puro, santo, senão Deus nem vai te ouvir e vai ser pior para você também. Tem muita gente que pensa assim, não, deixa minha mulher ir para a igreja, porque lá ela busca o Senhor. Eu não, eu fico aqui. Só que a sua mulher, quando Deus vê isso dentro do teu coração, vai condenar você de vez. Tem muita gente que faz isso, não tem? Pois é, esse já está condenado, porque Deus olha o coração dele. Amém? Como alguém pode interceder por um pecador diante de Deus tendo pecado? Como alguém com pecado pode interceder por outros pecadores diante do Deus que é vivo? Ou como alguém com pecado pode corrigir outro pecador? Pode? Não. É por isso que Yeshua fala uma coisa lá em Mateus 7, de 3 a 5, que tem uma confusão tremenda, ó. E por que vês o arqueiro no olho do teu irmão e não repara na trave que está no seu olho? É por isso que ele fala isso. Olha o que ele continua falando. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o arqueiro do olho do teu. Ele não está dizendo para você não julgar. Ele não está dizendo para você não tirar o arqueiro do irmão. Ele está dizendo para você fazer. Mas primeiro, você tem que se corrigir. Tem um texto em Romano que fala assim, tu que dizes não adultera, adulteras? Tu não ensina a ti mesmo? Ó, eu preciso primeiro corrigir a mim, para depois corrigir o próximo. É isso que Yeshua fala. E o sumo sacerdote está nesse estado. Então, o sumo sacerdote primeiro tem que sacrificar para expiar seus próprios pecados, e depois o do povo, pois ele é constituído para interceder em favor dos homens diante de Deus. Veja o que diz Hebreus 5, de 1 a 3. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Ele vai lá diante de Deus, Deus, olha o Rafael, ele está precisando disso, está precisando daquilo, tem misericórdia da vida dele, manda ele se consertar. Ô Senhor, vou dar um apertinho nele lá. Aí vai me dar um apertinho. Ele melhorou? Mais ou menos, está melhorando. Tem misericórdia dele. É isso que o sumo sacerdote faz, meu irmão. Ah, eu vou matar ele. Não mata não, Senhor. Dá mais um tempinho para ele. Lembra da parábola da árvore? Pô, arranca essa árvore aí. Não, Senhor, vou arrancar essa árvore ainda não. Deixa eu afofar o entorno dela, adubar, molhar, tratar, e daqui a um ano, se não der fruto, eu arranco. Ó, então Deus falou isso para todos nós. Amém? Arranca isso aí. E Yeshua falou, pô, dá uma chance para o Rafa. Vamos adubar a terra lá. Vamos jogar um remedinho para ver se mata as formigas, para ver se ele dá um bom fruto. Se daqui a um ano ele não der um bom fruto, arranca e lança fora. Amém, meu irmão? Por isso que João Batista, quando ele começou a pregar, ele falou assim, arrependei-vos, raça de víbora, porque o machado já está à raiz da árvore. Olha para o teu pé aí, deve ter um machado. Pode olhar. Pode olhar que tem um machado aí. Se não der fruto, vape e joga fora. Amém, meu irmão? Fica esperto, hein? Então, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, podendo ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados. Ignorante não é porque não sabe ler, não. Ignorante a respeito das coisas de Deus. Porque às vezes o cara é culto, mas ignorante. Às vezes o cara enxerga, mas é um cego. Às vezes ele ouve, mas é um surdo. Amém, meu irmão? Porquanto também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Mas o sumo sacerdote é um homem, como eu,
E por essa razão deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, oferecer sacrifício pelo pecado. Então, o grande problema é que o sacerdócio levítico, ele é constituído de homens pecadores. Então, quando eu sou um sumo sacerdote da descendência de Arão, eu sou um homem como vocês. Então, primeiro eu tenho que sacrificar por mim, me purificar, para depois interceder pelo povo. Amém? Deu para entender? E ninguém, meu irmão, ninguém por si mesmo pode requerer fazer essa função de sumo sacerdote. Você pode dizer assim, eu quero. Teve gente que disse eu quero e acabou no buraco. Quem? Diz aí para mim. Corá. Corá era primo de Moisés. Qual a posição que Corá queria? De Arão. É a rebelião que teve no céu. Corá não queria a posição de Moisés. Corá queria a posição de Arão. O diabo não queria a posição de Deus. O diabo queria a posição do filho. Por isso que a Bíblia diz assim, que Deus falou para Yeshua, assenta-te à minha direita até que eu coloque os vossos inimigos por escabelo de seus pés. Os inimigos são de Yeshua. Obviamente, inimigo do filho é inimigo do pai. Não é? Mas ele queria a posição de Yeshua. Então, Corá queria a posição de Arão, não de Moisés. Tá bom? Vai aprendendo essas coisas aí, para você ficar firme na verdade. Esta honra cabe àquele que Deus escolhe. Ser sumo sacerdote, meu irmão, é Deus que escolhe, não é o homem. Tá bom? Veja, Arão e sua casa foram escolhidos para o sumo sacerdócio pelo próprio Deus. Foi Deus que escolheu. Rafael, por que Deus escolheu Arão? Quando você morrer, você pergunta, Senhor, por que o Senhor escolheu Arão e não escolheu Corá? Ele vai te dizer. Amém? Porque ele conhece o coração do homem. Então, nem me pergunta que eu não sei. Tá bom, meu irmão? Então, Arão e sua casa foram escolhidos para o sumo sacerdócio pelo próprio Deus. Lembra do episódio das varas de amêndoas? Cada tribo tinha um príncipe, e cada príncipe uma vara de amêndoa, lembra disso? Sendo que o representante da tribo de Levi era Arão, tá? E o que aconteceu? Vamos lá em Números 17, 8, eu sei que você sabe, mas eu quero refrescar a sua memória, inclusive com a do calor. Números 17, versículo 8. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotara renovos e deu fruto, gente, uma vara que estava jogada no deserto. Pegou 12 varas, cada príncipe de cada tribo é representado por uma vara. A tribo de Levi era representada por Arão por uma vara, todos iguais, amém? Todas jogadas no deserto e morta. Sabe o que significa isso? Ministério levantado por Deus floresce, dá renovo e dá fruto. Por que dá renovo? Porque gera outros e gera fruto para a glória de Deus. Agora, se o ministério é levantado pelo próprio homem, fica seco que nem a vara no deserto. Amém? Copiou isso aí, meu irmão? É por isso que está escrito em Hebreus 5,4. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Deu para entender? Ah, mas eu quero. Meu irmão, tem que perguntar a Deus se ele quer. Primeiro é Deus, depois é você. Veja o rei Uzias. Está vendo o rei Uzias? Eu não falei aqui nessa paraxá, não, mas é a razão pela qual eles morreram. Veja o rei Uzias, ficou leproso porque quis queimar incenso no templo. Não era para fazer. Coisa que só os descendentes de Arão
podiam fazer. E mais, os descendentes de Arão colocado no momento em função de Cohen Gadol. Não era qualquer um. Tinha que ser descendente de Arão e aquele que estivesse no momento em função de sumo sacerdote. Gente, servir a Deus é coisa séria, não é brinquedo não. Não é religião, não vamos brincar de religião não, viu gente? Não lembra quando você brincava de casinha, de religião, de repórter? Não brinca não, meu irmão, porque Deus não é uma religião. Deus é o Criador dos céus e da terra e mais. Ele é que sustenta a minha vida e a sua vida. Se Deus não quiser, a gente não acorda amanhã. Sabia disso? Mas tinha tanta saúde, eu sei, mas cai que nem uma árvore velha. Basta Deus tirar o espírito, a gente cai. Lembra lá em Atos, daquele casal lá? Hã? Pois é, ninguém esquece o nome, né? É bom não esquecer mesmo, hein? É bom não esquecer mesmo, hein? Eles venderam lá o terreno deles, aí a cotação lá de terreno estava baixa, mas ele conseguiu um preço alto que era de frente para a praia. Ele falou aí, ó, não diz o preço aí não, esconde aí, vamos dar menos. 40% fica com a gente, você dá o resto. Que tolo, né? Podia ter vendido, ficava para ele, comprava um barco, sei lá, viajava para o Brasil, comprava um apartamento na praia. Ele podia ter feito qualquer coisa, porque pertencia a ele, mas mentir para Deus, não. Ele podia ter comprado qualquer... Gente, ele podia pegar o dinheiro, viajar, podia fazer tudo, mas não minta para Deus. Não faça isso. Pedro nem estava sabendo de nada. O Espírito Santo falou para ele, está mentindo. Então morra. Na mesma hora morreu. O cara tinha saúde. Ele corria na praia, tomava suco verde. Não adianta, meu irmão, morre mesmo. E a mulher, sem saber, chegou, morreu também. Mentiu mesmo. E Pedro ainda deu uma oportunidade para ela dizer, não, meu marido mentiu, não foi só isso, foi isso aqui também. Ela ia ficar viva. Não mentiu aos homens, mentiu a Deus. Meu irmão, você está perdido. Perdido. Melhor fora não nascer, porque você vai ver o peso da mão de Deus. Não mente para Deus não, meu irmão. Foi. Ela queria, vai ser no clube do seu marido aí, não, guarda essa graninha aí, não sei o que, faz isso não, meu irmão. Veja esse rei Uzias, gente. Ele era rei, Deus estava abençoando ele. Ele era rei por direito, por vontade de Deus. Ó, ele ficou leproso porque quis queimar incenso no templo. Deus mandou a tribo de Judá queimar incenso em algum lugar? Então não faça. Se ele não mandou, não faça. Por que você está fazendo coisas que Deus não mandou você fazer? Olha aqui a história dele. Eu gosto muito de ler essa história para eu não esquecer. Ele quis queimar incenso no templo. Você já viu? Entra na igreja, aí o cara, ele começa a ficar muito tempo, aí faz curso de teologia e quer derrubar o outro. Não é assim que acontece? Mas quem disse a ele que Deus quer ele como pastor? Você não sabe. Por isso que a igreja está doente. Todo mundo vira pastor. Não vira? Eu acho que tem igreja que só tem pastor, né? É igual um corpo só de ouvido, imagina. Todo mundo tem que ser pastor. Inventaram até uma hierarquia. Meu irmão, isso tudo é maligno. Não existe isso na Bíblia. Amém? É bom Deus te chamar. É bom até você desejar. Mas se você deseja o episcopado, entrega na mão do Senhor para que Ele faça. E não você. Amém? Esse é o aviso. Coisa que só descendente de Arão podia fazer. Ele quis fazer uma coisa que Deus não mandou ele fazer. E mais, os descendentes de Arão colocados em função de sumo sacerdote. Vejam em 2 Crônica 26:16. Mas quando ele se havia tornado poderoso, ó, Deus que deu o poder a ele. Ele era rei, descendente da tribo de Judá, era rei mesmo, descendente do rei Davi.
o seu coração se exaltou, de modo que se corrompeu. Deus chama isso de corrupção. Quando tem alguém dentro das igrejas, cobiçando posição, querendo derrubar outro, o coração desse já está corrompido. Copiou? Coração corrompido. Sai de perto. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Não é qualquer um que podia fazer isso. Lembra de João Batista? O pai dele era descendente de Arão, da 8ª turma. Até a época de João Batista, a coisa estava na ordem. Então ele caiu na sorte de oferecer um incenso, mas ele é descendente de Arão. Ele é da turma dos Cohen Gadol. Ele é Levi, mas ele é da linhagem de Arão. Só da linhagem de Arão pode ser Cohen Gadol em Israel. Amém? Ah, mas tem um levita lá, que ele é muito inteligente, culto, conhece a Torá, vamos pôr ele como sumo sacerdote. Não pode. Foi isso que Israel incorreu no erro quando Roma estava governando Israel. Não pode. Deus escolheu a casa de Arão. Amém? Então ele ficou o quê? Leproso. Ele deu sorte, né? Porque Deus só deixou ele leproso. Quer dizer, sorte nem sei, né? Porque não pôde nem governar. Quem governou foi o filho dele, porque ele ficou leproso. Ó, 2 Crônica 26, 17 a 21. Mas o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor. Por que é 80, gente? Por que ele não entrou com 5, com 6? Ele entrou com 80. Múltiplo de 8. Amém? São os homens que podem entrar na presença de Deus. Ele trouxe 80 homens que podiam fazer aquilo que o rei estava querendo fazer. Homens valorosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos do Rafael. Ah, vocês estão prestando atenção. Filho de Arão. Só quero ver se vocês estão prestando atenção. Que foram consagrados para queimar incenso. Isso é muito sério, meu irmão. Sai do santuário, pois cometeste uma transgressão. E não será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, ficou zangado, achou que estava certo. E tinha na mão um incensário. Quem fez isso e morreu? Os filhos de Arão. Para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes nasceu-lhe a lepra. Aonde, meu irmão? Por que na testa? Todo mundo vê. Primeira coisa que você olha na pessoa é a testa. Seu olho está aqui. Você vai olhar o quê? O pé? Não, você olhou a pessoa, você vê a testa. Então Deus fez nascer para que todo mundo visse. Nasceu-lhe a lepra na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Meu irmão, na mesma hora a lepra nasceu. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e ele mesmo se apressou a sair, porque o Senhor o ferira. Aquela lepra foi de Deus. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua... Então ele não foi perdoado. E por ser leproso,
morou numa casa separada, pois foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Então ele perdeu tudo, inclusive o que era lhe direito, que era o reino de Israel. Amém? Então, meus irmãos, nós podemos compreender o quão importante é esta função de sumo sacerdote. Mas eu queria lembrar a vocês o quão é importante Deus nos levantar e não nós mesmos. Amém? A Bíblia diz, se você deseja o episcopado, porque ser pastor, ser mestre, profeta, qualquer função, ministério dentro da casa do Senhor, é episcopado, não tem hierarquia. É para o que? Edificação do corpo. Se você deseja, é bom, mas espera Deus fazer, viu, meu irmão? Não faz você não, porque a lepra pode nascer na sua testa, tá bom? O sumo sacerdote tinha algumas funções especiais, tais como coordenar o serviço dos sacerdotes no templo, oferecer sacrifícios especiais como representante de toda a nação, uma vez por ano no dia, de que dia é esse? Yom Kippur, não é? Dia da expiação, o sumo sacerdote entrava na área restrita do templo, que é chamado de Santíssimo Lugar, aonde Deus se fazia presente, aonde estava a Arca da Aliança, e o que estava lá em cima da Arca da Aliança? Propiciatório. O que significa propiciatório? Aquilo que torna possível algo, nesse caso, a presença de Deus. Amém? Chamada de lugar santíssimo, para oferecer um sacrifício especial a Deus, diante da Arca da Aliança, onde Deus se fazia presente. O sumo sacerdote oferecia o sangue de um sacrifício por seus pecados e os pecados de todo o povo durante esse ano, como está escrito em Hebreus 9:7. Todo mundo sabe que Hebreus pertence à Nova Aliança, e é um livro que mais explica a respeito dessas coisas. Mas no segundo local, ali no Santíssimo, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos erros do povo. Assim, todos os pecadores seriam perdoados. Somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, consultar a Deus em favor da nação, levar o homem a Deus e trazer Deus ao homem. Olha que coisa! Só o sumo sacerdote pode fazer isso. Prestou atenção? Guarda isso. Porém, existia um grande problema nisso aí. Arão e seus descendentes também morrem e não podem permanecer no sacerdócio para sempre. Isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque Deus é eterno. E Deus quer um relacionamento eterno. Ele não quer um relacionamento conosco temporário. Ele quer um relacionamento eterno. Veja em Hebreus 7:23. E, na verdade, os levitas, os descendentes de Arão, foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Tinha até uma idade. Quando chegava aos 50 anos, ele deixava de ter a função de Cohen Gadol e ia ensinar os mais moços. Amém? Para que os mais novos assumissem a posição daqueles que já estavam com 50 anos. E também é dito lá em Hebreus 7:8, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraqueza. O que a Bíblia quer dizer? A homens que pecam. Então, se Arão e seus descendentes pecam, primeiro eles tinham que ter a preocupação de sacrifício pela vida deles. Porque se eles entram lá com pecado, acontecer o que com eles? Iam morrer. Existe, eu não sei se é verídico, o sumo sacerdote amarrava uma corda na cintura, esticava no dia de Yom Kippur, lá de fora, e ele entrava. E a roupa do sumo sacerdote tinha sininhos.
Então ele andava assim, todo mundo ouvia, ficava todo mundo alegre, e a corda lá, e esticando. Quando ele entrava no Santíssimo, ficava um silêncio. Se Deus rejeitasse o sacrifício, o que ia acontecer com ele? E qual de vocês entraria lá para pegar? Ninguém, né? Então, o que fazia? Puxava a corda para tirar ele de lá. Amém? Eu não sei se um dia aconteceu isso, né? É bem pouco provável, senão a Bíblia ia falar. Mas eles tinham esse cuidado para que não morresse. E se morresse lá dentro, eu não adiantaria nem ligar para mim que eu não ia entrar lá. Eu ia até sair fora. Eu ia falar, vai você. Não, ninguém entrava, não. Ninguém entrava. Então tinha que puxar a cordinha lá. Deu para entender? Mas Deus quer que nós nos acheguemos a Ele de forma permanente e eterna, não de maneira temporária. Ele quer ter com os herdeiros da promessa um relacionamento eterno. Meu irmão, Deus quer ter um relacionamento contigo eternamente, todo dia, toda hora. Deus quer ouvir tua voz na oração, Deus quer se fazer presente na sua vida, quer te corrigir, quer te mostrar o caminho, Deus quer amar você. Porque Deus é amor. Mulher chegou para Yeshua e falou assim, tu é bom. Ele falou, eu? Bom é o Pai que está no céu. Deus é bom, meu irmão, Deus é galardoador, Deus não é um carrasco que quer destruir você. E Yeshua, quando chegou, ele falou assim, eu vim dar vida e vida em abundância. Eu não vim pisar a cana que fumega. Por que ele fala isso? Já viu a pessoa que está com a vida arrasada? Yeshua está dizendo assim, eu não vim acabar de arrasar a vida dela. Eu vim o quê? Da vida em abundância. Então, se eu ainda não tenho vida em abundância, a culpa não é de Deus, a culpa não é de seu filho, a culpa é sua. Porque Deus não destrói vida, Deus edifica a vida para o louvor da glória dele. Deu para entender? Rafael, não estou entendendo que minha vida não anda. Sua vida não anda, é culpa sua. Você precisa olhar no teu interior, porque a culpa é sua, não é de Deus. Então, Deus, antes de ser estabelecido o sacerdócio levítico, para resolver esse problema, que Deus quer ter um relacionamento eterno, antes dele levantar o sacerdócio levítico, ele levantou um sacerdócio eterno. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós vamos ver isso. Antes dele levantar um sacerdócio levítico, levanta uma ordem sacerdotal para a eternidade. O sacerdócio pela ordem de Melquisedeque, maior que o sacerdócio levítico. Por que é maior? Porque é melhor? Não, porque um é eterno e o outro não é. É só por isso. Quer dizer, é só por isso. Isso é muita coisa. Amém? Hebreus 7, de 1 a 12. Porque este Melquisedeque, fica a gente querendo descobrir quem é Melquisedeque. Meu irmão, para com isso, larga o Melquisedeque. O que representa Melquisedeque é que nós temos que entender. Olha só, rei de Salém. Salém, sabe onde é? Jerusalém. Ela foi conhecida como Jebusalém, depois virou Jerusalém, e agora no Brasil virou Jerusalém. Amém? Mas é Salém, a cidade de Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele nem judeu era. Que saiu ao encontro de quem? Abraão, judeu, fundador da nação de Israel. Quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. Melquisedeque abençoou Abraão. O que significa isso? O maior abençoa o menor. Olha aí, ó. A quem também Abraão separou o quê? O dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Yeshua, ele representa quem? Yeshua, ele é príncipe da paz. Como é que fala em hebraico? Sar Shalom. Ó, ele tipifica
fica Yeshua. Deu para entender? Que bonitinho. Rafael, quem é Melquisedeque? A Bíblia não fala, meu irmão. Você não vai descobrir, não. E também não importa. O que importa é você entender que quem lhe representa. Rei de Salém, que é rei da paz. Yeshua é rei de onde? Não é rei de Israel? E ele vai reinar onde? Em Belô? Não, em Jerusalém. Ele não vai reinar em Belô. Podia, mas não vai. Vai ser em Jerusalém. Ó, sem pai, sem mãe. Por que a Bíblia está falando sem pai e sem mãe? Sem genealogia, tem que ser eterno. É por isso que fala que ele é sem pai e sem mãe. Por isso que você não vai encontrar quem era o pai e quem era a mãe dele. Porque para ser sacerdote pela ordem de Melquisedeque, não pode ter genealogia mais. Tem que ser eterno. Quem é eterno não tem mais genealogia. Por isso que ele fala, ó, sem genealogia. E isso, meu irmão, representa a eternidade. Não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Vou fazer uma pergunta. Se você for lá no Oriente, você encontra Melquisedeque? Então ele morreu. Concorda comigo? E se ele nasceu na terra e era rei de Salém, ele tinha pai e mãe? Claro. Agora, por que a Bíblia está falando que não tem pai nem mãe? Porque a natureza do sacerdócio pela ordem de Melquisedeque precisa ser eterno. Eu preciso ser eterno para ser sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Eu preciso ser eterno para ser Cohen Gadol pela ordem de Melquisedeque. Deus preparou um sacerdócio eterno, porque Ele quer ter um relacionamento conosco eterno. Ele não quer ter um relacionamento temporário. Ele não quer ter um relacionamento onde Arão teve um relacionamento com ele, ficou velhinho e morreu. Ele não quer isso. Porque não foi ele que criou isso. Isso acontece por causa do pecado do homem. Por que a gente fica velhinho? Por que a coluna está doendo hoje? Por que seu joelho está doendo hoje? Por que você está usando óculos? Foi Deus que criou isso? Deus pensou assim, eu vou criar eles com 2 olhos e vou botar todo mundo míope. Foi Deus que planejou isso, meu irmão? Ah, vou botar 2 pernas nele, mas eu vou deixar neném nascer sem perna. Que legal! Foi Deus que fez isso, meu irmão? Não, foi o pecado do homem que estragou a criação de Deus. Então, se eu fico velho, não é plano de Deus, é por causa do pecado que nós cometemos. E Deus quer acabar com isso. Por isso, mostrando isso, Ele já cria um sacerdócio eterno para o louvor da glória dEle. Deu para entender? Agora você sabe porque você dá dinheiro para o oculista, né? Tá vendo? Culpa sua. Porque tu pecou. Tá vendo? Mas feito o quê? Semelhante ao Filho de Deus. Semelhante não é o Filho de Deus, como muitos querem. Porque Yeshua só veio à terra uma vez, nascido de mulher, debaixo da lei. Ele não veio 2. Se Melquisedeque fosse Yeshua, você está dizendo que ele veio na terra 2 vezes. Isso é mentira. Amém? Ele é semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Porque Deus quer um Cohen Gadol eterno. Ele não quer um Cohen Gadol transitório. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo, dentre os melhores despojos. Dízimo é de Deus ou não é? Até eu levei susto. E os que dentre os filhos, presta atenção, de Levi, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. Então, meu irmão, o que a Bíblia vai explicar é que até Levi,
que não dava dízimo em Israel, mas recebia os dízimos dos seus irmãos, deu dízimo a Melquisedeque, porque ainda estava nos lombos de Abraão. Não é o dízimo de Levi, porque Levi também tinha que dar dízimo. Só que Levi é a tribo sacerdotal recebendo dízimo. Então, ele deu dízimo a Melquisedeque, nos lombos de Abraão. Ele vai explicar. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica de que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo, porquanto ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Está vendo que coisa tremenda? De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na... A lei não acabou, houve mudança na lei. Porque agora, sacerdócio não é só os de Levi, é também quem não é de Levi. E a igreja até hoje não compreendeu isso. Tanto é que chama os músicos de levita, não tem nada a ver. Levi não é músico. Nós agora, na igreja, somos sacerdotes pela ordem de Melquisedeque. Sejamos músicos, mestres, pastores, profetas, todos nós somos sacerdotes pela ordem de Melquisedeque. Agora falta o quê? O sumo sacerdote. Houve mudança na lei e não acabou a lei. E porque houve mudança, o próprio Deus se interpôs por juramento para que isso acontecesse. Salmo 110, versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de meu... E a quem nosso Pai Celestial, que está no céu, fez esse juramento? A Ele mesmo? Ele não é sumo sacerdote para chegar na presença dele. É óbvio que esse juramento Deus fez ao seu Filho Yeshua. Veja o que diz em Hebreus 7, 13 a 14. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu o altar. De onde vem Yeshua? Ele é o leão da tribo de Judá. Yeshua vem de Judá. Alguma lei de Deus fala que a tribo de Judá vai fazer sacerdócio? Não. Então, ninguém da tribo de Judá serviu o altar. Só o rei que tentou e ficou leproso. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo de qual Moisés nada falou acerca de sacerdócio. Por isso houve mudança na lei, pois Yeshua não é de Levi, tribo sacerdotal, e sim da tribo de Judá, ao qual Deus nunca falou de sacerdócio. Então Yeshua é fiador de um melhor pacto, Hebreus 7, 22 a 28. De tanto melhor pacto, Yeshua foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, os levitas, descendentes também de Arão, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, Yeshua, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo, ou seja, eterno. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, por ele. Porquanto vive sempre para interceder por... Meu irmão, Yeshua intercede por você toda hora. Ele vive para isso no céu. Rafael, mas é muita gente, eu sei, mas ele tem a lista lá. Pode ser que hoje está teu nome lá, e ele está falando, olha, Senhor, tem misericórdia da vida dela lá.
É claro que ele não tem o limite nosso. Não coloque a carne nisso, que ele tem que ler, tem muita lista, eu sou o primeiro, mas agora já está lá no 15º, ele só vai lembrar de mim, eu já vou estar velhinho. Não tem nada a ver, meu irmão. Sabe por que eu estou falando isso? Que já me perguntaram isso. Deus não é homem. Deus não tem o limite da carne, meu irmão. Ele está intercedendo por você aqui, pelo chinês lá do outro lado, pelo judeu, por todos. Ele é onisciente. Yeshua não está no limite da carne. Ele pode estar falando de você agora no céu. Sabia disso? E você nem sabe. Porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes levitas, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Porque isso fez ele, ou seja, Yeshua, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraqueza, mas a palavra do juramento de Deus, que veio depois da lei, constituiu ao Filho para sempre aperfeiçoado. Aperfeiçoado por quê? Porque ele veio na terra, aprendeu obediência com morte de cruz, foi cravado no madeiro, perdoou a nós, morreu, foi ressuscitado e sentou à destra de Deus nas alturas. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos convida a uma coisa lá em Hebreus 4, 14, 16. Abre o ouvido do teu coração, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, aí, ó, Yeshua, Filho de Deus, ele é sacerdote, o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Nós somos sacerdotes pela ordem de Melquisedeque. Ele é sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, que penetrou os céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Essa é a diferença. Ele não pecou, logo ele não precisa sacrificar pelos pecados dele, então ele pode entrar na presença de Deus e interceder por mim e por você. Cheguemos-nos, pois, ao convite. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos num momento oportuno. Deus vai te socorrer no momento oportuno, porque o sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, está dentro do Santíssimo e intercedendo por você, dia e noite. É muita molezinha, não é? É muita molezinha. O seu nome pode estar sendo falado no Santíssimo agora e você não sabe, e a ordem de Deus já pode ter saído sobre sua vida e você não sabe. Você pode estar dizendo aí, Deus nem liga para mim, mas o seu nome ecoou da boca do sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, diante de Deus, e Deus pode estar dando a ordem sobre sua vida hoje, para a glória do nome dele. E tu nem sabe de nada. Para de reclamar. Fica reclamando, abrindo boca para reclamar. Parece até aquele desenho, lembra? Ó vida, ó céus. Tinha uma nuvem sobre ele. Para de andar assim, meu irmão. Que isso? Que coisa horrorosa é essa? Você nem sabe agora. Yeshua pode estar falando do teu nome para ele, exatamente do problema que você tem clamado. É isso que o sumo sacerdote faz. E Yeshua não precisa dormir não, meu irmão, fica cansado não, você que fica, ele não. E ele pode estar pedindo a Deus a respeito de você. E o rei, o Deus dos exércitos, hoje mesmo pode ser favorável a você. Amém, meu irmão?
pois ele cumpre todas as funções de sumo sacerdote com perfeição, pois pode interceder por nós, pecadores, diante do Pai, livremente, pois nunca pecou, entra no santo lugar diante de Deus e intercede por você, por mim, leva-nos a Deus e traz Deus até nós. Por isso que ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Glória a Deus. Você está felizinho, filho? Que bom. Por isso ele é chamado Emanuel, Deus conosco, porque, pois, por ele temos acesso ao Pai. Olha que coisa tremenda. Veja em Efésios 2,18, porque por ele ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha que coisa linda. Então agora temos que ter ousadia de fé. Ouve lá em Hebreus 10,19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Yeshua. Você precisa ter ousadia de entrar, porque ele está lá dentro e Deus não vai te queimar, não vai te fulminar, não vai te matar e vai dar ouvido a você, como o rei deu ouvido a Esther. Ele foi favorável a ela, porque o rei dos reis, o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, está no santíssimo lugar. E não é só no dia de Yom Kippur, mas não, é todos os dias. E melhor, meu irmão, Yeshua, como sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, entrou no Santíssimo Lugar e nos deu a possibilidade de também entrarmos, coisa que na primeira aliança não podia. E como? Através do que? Hebreus explica, Hebreus 10:20, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. A igreja canta, o véu que separava, mas não separa mais, mas ninguém entende o que é. Sabe o que é o véu que separava, meu irmão? A sua carne. O véu representa a carne. É a carne que nos impede de ir a Deus. Amém? Então, que é o que nos separa de Deus? É a nossa carne. Por isso está escrito na Bíblia que carne e sangue não herdam o reino de Deus. O véu que estava entre o lugar santo e o lugar santíssimo representava a carne, gente. E quando Yeshua matou a carne no madeiro, o que aconteceu? Foi rasgado o véu. Marcos 15, de 30 a 39. Salva-te a ti mesmo, o cara estava falando, descendo da cruz. De igual modo também, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo, diziam entre si, a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz, ó Mashiach, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona, e a hora nona bradou Yeshua em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele estava pronunciando o salmo, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, eis que chama por Elias, correu um deles, ensopou uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Yeshua, dando um grande brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Por que o véu se rasgou de alto a baixo? Porque é Deus que está rasgando, porque Yeshua matou a carne no madeiro, que impedia o homem de entrar na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Ora, verdadeiramente o centurião que estava defronte dele, vendo-o assim expirar, disse, verdadeiramente este homem é o Filho de Deus.
Então, meus irmãos, não há mais nada que te impeça hoje, agora, de estar na presença de nosso Deus, nosso Pai. A conclusão é esta, em Hebreus 10, de 21 a 24. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, sendo assim, Shabbat Shalom. Então, meu irmão, você pode ter